Olá, meus queridos, tudo bem? Um bom dia especial para todos vocês. É um privilégio mais uma vez estar aqui nessa manhã compartilhando esse devocional no Café com a Palavra de Deus. Como falei para vocês, não tem algo mais gostoso do que a gente acordar pela manhã e separar um tempo tão precioso, tão gostoso na presença de Deus para buscá-lo, para adorá-lo, para meditar na palavra dele, para saber o que o nosso Pai quer falar conosco. A Bíblia são cartas de Deus para nós. É um conjunto de várias cartas escritas pelo próprio Deus para alimentar, para falar conosco, para ministrar em nossas vidas. Então a palavra de Deus nada mais é do que cartas, recados, palavras de amor, palavras de conserto, de exortação, palavras de direção para nossas vidas. Então é por isso que nós não podemos, sabe, queridos, nos deixar cair no sono espiritual da leitura da palavra de Deus. Nós devemos todos os dias nos alimentarmos desse devocional, dessa palavra, e nos apegarmos a essa palavra, essas promessas tão preciosas de Deus que foram deixadas para cada um de nós, amém? E eu quero, nessa manhã, nós vamos meditar em Tito, tá? Vamos começar. Tito é um livro bem pequeno, é um livro escrito também por Paulo, é uma carta escrita por Paulo a Tito, tá bom? E nós vamos ver aqui a partir do verso 15, me acompanhe por gentileza. Diz assim, Paulo escrevendo para Tito: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha só o que Paulo está falando no verso 15. Então, para os puros, todas as coisas são puras. Aquelas pessoas que têm um coração puro, santificado diante de Deus, tudo aquilo, irmãos, que ele colocar os seus olhos, colocar as suas mãos, vai ser puro, porque existe pureza dentro do coração dele. É um coração puro. Você me entende? Não é uma pessoa que faz algo, que age com segundas intenções, mas é uma pessoa que tem um coração puro. Quantas vezes a gente já até criticou pessoas pelo fato de acreditarem, acreditaram em algo que falaram para ela. Era algo tão simples, era algo tão inocente que talvez a gente não acreditaria. E aquela pessoa acreditou, porque ela tem um coração puro. Ela acredita naquela pessoa, ela acredita nas palavras daquela pessoa. Então ela tem sempre um voto de confiança, entendeu? Ela sempre acredita na vida da pessoa, mesmo que aquela pessoa tenha tido um passado ruim. Mas vou dar um exemplo bem claro para você. Uma pessoa que na rua, por exemplo, uma pessoa na rua se aproxima e pede ajuda para comprar, pede dinheiro para comprar alimento. A primeira coisa que passa na mente da gente vai querer o dinheiro para comprar bebida, um exemplo, né? Não, vai usar comprar droga. A gente pensa logo nisso, porque a nossa mente está muito focada nessa questão de que eles estão vivendo assim. Porém, tem algumas pessoas que amam dar, amam ajudar, e isso não é errado, certo? E elas contribuem com essas pessoas. Isso é só um exemplo que eu estou dando, mas pode se aplicar a muitos outros exemplos, não só nessa questão de moradores de rua, mas de um modo geral, no trabalho, que a pessoa que tem um coração puro, ela não vai ver a outra pessoa com mais intenções. Isso é interessante, querido, porque o coração dela é puro, é tão puro que ela não consegue ver mal nas pessoas, mesmo que
Alguém se aproximou, outro exemplo clássico, por exemplo, dessa questão de ter um coração puro, porque tudo para ela é puro. Um exemplo clássico é quando alguém chega com essa pessoa e diz: olha, o fulano, a Maria, um exemplo aqui, a Maria tá falando mal de você, tá dizendo isso de você. Aquela pessoa que tem esse coração puro, ela vai simplesmente ouvir e vai dizer assim: poxa, quem sabe ela deve estar passando algum momento difícil na vida dela. Quem sabe essa pessoa que falou isso não está bem com Jesus. Vamos orar por ela. É muito lindo isso. Ter esse coração puro, sempre olhar as coisas. E deixar uma frase para você, uma frase que eu estou criando agora. A pessoa de coração puro sempre vai ver pureza nas coisas. A pessoa de coração puro sempre nunca vai ver maldade nas pessoas. Você compreendeu? Eu lembro de um testemunho de um pastor nosso, um querido pastor, pastor Giovanni. Ele conta esse testemunho da sua mãe. A sua mãe era uma mulher de Deus, cristã, e ele tinha um outro irmão que dava muito trabalho para ele, dava muito problema para ele, e problema para a família, né? E ele diz assim que certa vez ele foi preso e a polícia chegou na casa da mãe do pastor perguntando quem eram os parentes. Aí disse o nome dele, o nome de guerra deles, né? Na época ele usava o nome de guerra, o nome do mundão. Cadê a mãe do fulano? E começou a falar mal do rapaz. E de repente a mãe do pastor, muito indignada e brava, apontou o dedo na cara daquele policial, disse: seu policial, você baixa a sua voz, você tome muito cuidado como você fala do meu filho. Para você ele pode não prestar, mas para mim ele é um homem de Deus, para mim ele é meu filho, ele tem valor, então não trate ele dessa forma na minha frente. Esse testemunho, esse exemplo, porque é um exemplo tão precioso, porque aquela mãe, e o coração de mãe é fantástico, né, queridos? O coração de mãe sempre vai ser coração de mãe. O filho pode ser o que for, mas aquele filho sempre vai ter valor para essa mãe. Então, o coração de mãe é um exemplo que nós temos que ter. E aquela mãe, a mãe do pastor Giovanni, ficou indignada, porque ela não aceitou que aquele policial tratasse seu filho, apesar de que ele estava errado, tivesse feito coisas erradas, estava preso ali por situações que ele tinha cometido, delitos, mas ela sempre ia ver o seu filho com um olhar de pureza. Sabe, isso é lindo, isso é maravilhoso. E é assim que nós temos que ter, porque Paulo fala que puros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Paulo está tratando aqui, o contexto desse versículo ele está advertindo aqui Tito a ter cuidados com alguns grupos de religiosos da época, judeus, que pregavam costumes puramente humanos e não o que estava na palavra. Eram judeus que, por causa do dinheiro também, usavam o evangelho para pregar, para ganhar dinheiro, para subornar. Enfim, eram homens que ensinavam leis, lendas, mandamentos de homens, mas que não tinham nada a ver com a verdade. É por isso que ele fala desses impuros e descrentes, e está falando dessas pessoas aí, tá certo? Pessoas que estavam muito longe daquilo que é a verdade de Deus. Então preste bem atenção que ele está tratando dessas pessoas, e ele diz que essas pessoas, tanto a mente como a consciência deles estavam corrompidas, eram pessoas rebeldes,
que não davam atenção à palavra de Deus. E nós precisamos ter, querendo ou não, queridos, cuidado com esse tipo de pessoas que podem aparecer, podem surgir no nosso meio, certo? Pessoas com ideias, com filosofias, com pensamentos, com doutrinas, com conversas que não vão bater com a palavra de Deus. E aí, nesse caso, a gente precisa corrigir. É interessante que ele fala bem no verso 11, deixa eu colocar aqui para você, colorido. Ele fala que é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Tá vendo? Tito teria que trabalhar dessa forma, né? Tratar essas vidas, esses conceitos. E o verso 16, ele fala assim: e eles afirmam que conhecem a Deus, esses judeus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. É forte, meus irmãos. É forte. Alguém ser qualificado, desqualificado, melhor falando, é difícil. Paulo está pegando pesado com esse povo que estava ensinando, pregando coisas erradas, dizendo que o coração deles afirmam que conhece a Deus, mas os seus atos os negam, são detestáveis, desobedientes, desqualificados. Uau, gente! E eu quero falar aqui rapidamente com vocês sobre o nosso coraçãozinho, tá bom? Que aqui tem um texto que eu quero compartilhar com vocês. Tem, na verdade, alguns textos que eu quero compartilhar com vocês, porque diante de tudo isso aqui, sobre ter um coração puro, sobre conhecer de verdade a Deus, sobre ter atos que glorificam a Deus, ter um coração obediente, um coração qualificado para toda obra, é o que todos nós queremos, queridos. E aqui em Isaías capítulo 29, verso 13, Isaías fala assim, na verdade é Deus, povo. Ele diz assim através de Isaías: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que versículo, irmãos, precioso. Nós precisamos cuidar do nosso coração, cuidar daquilo que está lá dentro do nosso coração, querido, sabe? Sabe, pedir para o próprio Espírito de Deus falar conosco, sondar o nosso coração, porque esse povo aqui que Isaías está falando, profetizando através de Deus, é que ele honrava, ele orava com a sua boca, exaltava o nome do Senhor, mas o coração estava longe. Então não adianta nós honrarmos só da boca para fora, não adianta só a gente chegar no domingo, cantar, mas depois do domingo a gente não tem essa vida com Deus, não tem essa comunhão com Deus, não tem essa intimidade com Deus. Esse povo se aproxima de mim com a boca, então não adianta nós só Deus se o nosso coração realmente está longe, está distante. Você me compreende, queridos? 1 Samuel capítulo 16, verso 7, eu anotei aqui na minha agenda, foi quando Deus estava escolhendo, levantou Samuel para ir à casa de Jessé, para escolher o homem, o novo rei que ia reinar sobre Israel. Ele envia Samuel, o profeta Samuel, para ir na casa de Jessé, e Samuel pede para Jessé mandar trazer todos os filhos deles ali, porque Deus ia escolher um deles para ser o novo rei de Israel. E diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Porque Samuel achava que
entre aqueles filhos de Jessé, o mais bonito, o mais alto, o mais grande seria o novo rei. Você está entendendo? Aquele que tem a melhor aparência ia ser aquele que ia governar, reinar sobre Israel. Mas Deus diz: não considere, Samuel. Não é aparência, eu não olho para aparência, eu não olho para beleza, eu não olho se a pessoa é uma pessoa estudada, não é isso que o Senhor, olha o que diz: o Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por isso, meus irmãos, Deus, quando olha para nós, olha o nosso coração. Como está o nosso coração? O que é que nós temos permitido que seja armazenado dentro do nosso coração? Quais são os sentimentos que nós temos deixado com que entre no nosso coraçãozinho, sabe? Isso venha a influenciar nossa vida, nossas atitudes, nosso comportamento, nosso relacionamento com as pessoas. Você está entendendo? Ver o nosso coração, queridos. Amém? Não é se lá no culto, não é porque a pessoa está muito bem vestida e carregando aquela Bíblia, aquele irmão é uma bênção. Peraí, queridos. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Como é que está o coração das pessoas? E nós não estamos aqui para estar julgando ninguém. Não é o nosso papel julgar as pessoas. É Deus que vai fazer isso. Mas nós temos que cuidar do nosso coração. Não ficar olhando para os outros. Temos que olhar para a nossa vida. Enquanto a gente fica julgando os outros, nós estamos sendo julgados da mesma forma. Entendeu? Há um texto na Bíblia que diz que na medida com que você medir, você será medido. Então, nós não estamos aqui para ficar julgando fulano, ciclano. Nós estamos aqui para olhar para o nosso coração, para limpar o nosso coração, para fazer uma limpeza geral, purificar e deixar com que Deus veja em nós um coração puro. O salmista Davi fala: Senhor, cria em mim um coração puro. Isso que nós temos que pedir para Deus, sabe, irmãos? Todos os dias. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Salmos 51, verso 10 diz isso: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51, 10. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o coração. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é inculpável. Quem é capaz de compreendê-lo? Enfim, queridos, o que eu quero chamar a sua atenção é Paulo deixa aqui escrito para Tito e para todos nós, é que nós temos que cuidar do nosso coração, que o nosso coração seja um coração puro, tá? Que nós possamos declarar que conhecemos Deus, mas os nossos atos realmente devem corresponder com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente ensina, e que nós não possamos ser qualificados por Deus. Nós possamos ser qualificados por Deus para toda boa obra, porque esse é o desejo do nosso Pai, que eu e você possamos ser usados de forma poderosa por Ele aqui nessa terra. Mas além de ser usado, nós precisamos ser primeiramente qualificados. Amém? Anote isso aí. Antes de sermos usados por Deus, precisamos estar qualificados por Deus. Nada vale nós sermos muito usados pelo Senhor, fazermos grandes obras aí, mas sermos desqualificados por Ele para estar fazendo isso. Qualquer um, irmãos, qualquer um pode pregar, qualquer um pode orar por enfermo,
É o nome de Jesus que vai fazer o milagre, não é a gente. Qualquer um pode cantar, qualquer um pode tocar, porque o talento permite isso, o dom permite isso. Mas ser qualificado é a grande questão. Será que eu estou sendo qualificado? A minha vida realmente está sendo qualificada? O meu coração está sendo qualificado? Para que não aconteça lá naquele grande dia, o dia que nós vamos ter um encontro com Deus, isso não vai acontecer em nome de Jesus, mas nós temos que vigiar contra isso, para que isso não aconteça, para que a gente não ouça aquela frase, aquele texto que Jesus falou: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei os enfermos, eu salvei vidas, eu evangelizei, eu cantei na igreja, eu fui líder de um grupo na igreja. E a gente ouça a seguinte frase: eu nem vos conheço, eu não vos conheço, afastai-vos de mim. Queridos, isso é forte. Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês, que nós possamos sondar o nosso coração, pedir para o Espírito Santo, no nosso tempo sozinho com Deus: sonde meu coração. As minhas atitudes hoje estão me desqualificando? Será que o que sai da minha boca, as declarações de amor, são de fato, de verdade, o que eu estou vivendo hoje? Ninguém está aqui para julgar ninguém, é Deus que vai sondar. E Ele não está para nos criticar também, Deus não está para nos desqualificar. O desejo de Deus é nos ajudar. O Espírito Santo Consolador, Ele está ao nosso lado para nos ajudar a sermos cristãos maduros, cristãos firmes e puros diante de Deus. Amém? E eu quero terminar com uma oração preciosa. Se você puder colocar as suas mãos, uma das suas mãos no seu coração. Eu quero orar por você e orar por mim também, claro, porque eu também preciso de tudo isso que eu falei aqui para vocês. Sou o primeiro que preciso desse conserto, desse tratamento, dessa limpeza no meu coração. Amém? Pai querido, obrigado, Deus. Eu te agradeço por essa palavra que o Senhor, por esse devocional que o Senhor nos deu nessa manhã. E eu te peço, papai, que o Senhor venha sondar os nossos corações. Não é o nosso exterior, não é a nossa aparência, Pai. Como diz a tua palavra, o Senhor olha o nosso interior, o nosso coração. E eu quero, Pai, pedir como o salmista pediu: cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em nós, Senhor, em todos nós um coração puro. E renova dentro de nós, Senhor, esse espírito inabalável, Espírito Santo puro, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração que agrada aos teus olhos, assim como foi Davi, um homem segundo o teu coração. Nós queremos ser filhos e filhas segundo o teu coração aqui nessa terra. Que as nossas atitudes, Pai, no dia a dia, na nossa vida diária, possam revelar quem é o Senhor, possam glorificar o teu nome, as nossas atitudes possam manifestar o teu amor, Pai. Não ódio, não revolta, não indignação, não é isso. Nosso coração é justiça, não é isso, Pai, justiça própria, não. O nosso coração venha revelar o perdão, o amor, a graça, a misericórdia, os frutos do Espírito Santo, seja no nosso coração, Pai. Nós queremos ser qualificados pelo Senhor e não só usados. Nós queremos ser qualificados primeiramente, qualificados para serem usados, Senhor. Glória a Ti, Pai. É verdade, queremos ser qualificados para sermos usados pelo Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa manhã, por esse devocional. Que o Senhor continue abençoando cada um que está ouvindo essa palavra nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo café com a palavra de Deus.